Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Vavric, eu sou nutricionista e trabalho com abordagem não prescritiva. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Nibra pelo convite, né, e de estar falando desse tema, que eu sou muito suspeita para eu estar falando, porque eu sou apaixonada, e também estou me sentindo muito honrada de estar fazendo, né, a abertura da jornada científica falando sobre esse tema. E antes de eu trazer, de fato, né, a base principal, que seria uma simulação desse atendimento não prescritível, eu acho que seria interessante falar para vocês um pouquinho da minha história e como foi a minha lógica para a mudança desse atendimento prescritivo para não prescritivo. Sou formada desde 2011 pela Uninasal. Primeiramente, assim que eu terminei a faculdade, não foi atendimento que eu fui diretamente, eu não tinha dinheiro na época para abrir meu consultório. Então, eu trabalhei na área onde a gente tem mais disponibilidade de vagas de emprego, né? Mas eu me identifiquei com a área, trabalhei por 6 anos e meio, né? E mais ainda dentro de mim existia algo que não estava legal, que eu precisava sair daquilo, porque ali ainda não me fazia me sentir feliz, né, e realizada com a minha profissão. E dentro desse processo, eu tive que fazer uma transição, né? Então, no ano de 2013 a 2015, eu fiz uma pós-graduação em nutrição esportiva. Em 2015, eu comecei, de fato, assim que eu terminei após, montei meu consultório e comecei a atender, né? E durou aí por 2 anos e meio esse tipo de atendimento prescritivo. Então, por isso que eu gosto também de falar para as pessoas que eu experimentei um pouco, né, dessa visão e dessa área focada aí no atendimento não prescritivo. Mas eu sempre gosto, né, de trazer aí nesse pensamento que será que existe um cenário onde o nutricionista ele pode ir além dessa prescrição clínica? Eu gosto muito de trazer essa pergunta já para já fazer vocês pensarem sobre isso, né? Será que é possível? Eu também pensei sobre isso também antes de eu migrar, né, para essa nutrição não prescritiva e eu vou respondendo isso para vocês com o decorrer do tempo. Mas eu sempre gosto de também trazer esse dado, né? Será que as pessoas elas estão buscando serem mais saudáveis, né? Será que isso ainda é algo primordial para algumas pessoas? É algo muito importante, né? Focar na alimentação. Os estudos dizem que sim, né? O mercado da alimentação ligado à saúde e bem-estar cresceu 98% no país em 2009 a 2014. Então, isso significa que hoje isso também permanece, continua. Tem um estudo aqui também, né, de universitárias brasileiras que 40,7% delas faziam um regime para emagrecer. A procura do nutricionista aumentou 32,6% no ano de 2012 e 2013. E então a gente pode perceber, né, que estamos em 2020, com certeza esse número está muito maior. E também uma pesquisa de, de procura, né, na Amazon, no site da Amazon, verificaram que a palavra-chave perda de peso, ela teve uma procura, foi usada, né, de uma forma muito grande durante esse período aí, né, entre os top 50, né, entre os top best-sellers dentro do site. Então, podemos perceber que sim, né, é algo que a maioria das pessoas busca como objetivo, né, melhorar aí seus hábitos alimentares. Mas eu também trouxe aqui os motivos que a maioria dos pacientes que eu ouvi, né, também hoje na abordagem que eu atendo, também ouço, né, o motivo de muitos saírem procurar um nutricionista com abordagem tradicional e ir para um nutricionista com abordagem não prescritiva.
A conduta nutricional, né, a forma como ela foi guiada, isso pode fazer o paciente abandonar esse tratamento. Dificuldade em se dedicar à atividade física, porque, de fato, isso é algo que as pessoas associam muito, né? Se não conseguir se alimentar bem, elas também não conseguem fazer atividade física, e isso é um dos motivos que eles também abandonam, né, e não procuram mais esse nutricionista. Motivação, porque às vezes ele se cansa de tudo isso e chuta o balde de verdade, né, e segue a vida dele. Manutenção, a questão de estar seguindo as mesmas coisas sempre. Isso também faz esse paciente abandonar o tratamento. Financeiro, porque muitas pessoas acabam não conseguindo, né, ter esse valor para estar investindo por tanto tempo por um nutricionista para ajudar na alimentação. E não é à toa também que a procura por nutricionista em plano de saúde também é alta. Falta de orçamento para compra de alimentos, suplementos e medicamentos. Então, às vezes o paciente ele não tem dinheiro para comprar essas coisas que às vezes a gente prescreve, né? Whey protein e afins, né? E isso é uma das justificativas. E a adesão ao plano alimentar, né? Ele não conseguiu seguir tudo que aquilo estava sendo planejado para ele. Então, essas são algumas das situações, como eu disse a vocês, que são faladas, né? Essas são uma das justificativas que a gente ouve do nosso paciente. Mas trabalhando com abordagem não prescritiva, eu digo a vocês que existem possibilidades mais profundas. Uma delas também é que o paciente diz que não aguentava mais o plano alimentar do nutricionista. E a rotina direcionada a esse objetivo, né? Ele não conseguia fazer isso de uma forma que ele se sentisse satisfeito, né, na verdade. Acontece algo que ele não sente-se confortável em dizer. Então, hoje, trabalhando com abordagem não prescritiva, eu consigo escutar esses motivos mais aprofundados do meu paciente. Quando eu atendia de forma tradicional, né, é muito automático, né? O paciente chega, a gente pergunta se esse plano ele foi seguido ou não, e aí, consequentemente, ele diz que não, aí diz que não gostou muito das opções, aí você tenta mudar, né, o cardápio ou essa lista de substitutos, mas, de fato, não era isso. Era algo muito mais profundo. E também porque ele acaba não enxergando o resultado. E quando a gente fala de resultado, objetivo, de toda essa parte que eu estou colocando aqui, né, sempre é muito voltada para emagrecimento e mudança de peso. Então, se a gente for parar para pensar, né, e eu recordo muito que a maioria dos meus pacientes, por exemplo, se eu atendesse 5, 6 pacientes no dia, 6 pacientes eram para emagrecimento e mudança corporal, ou seja, diminuir gordura, aumentar a massa magra, né? E era algo muito frequente no consultório. Só que isso também começou a me questionar como profissional, né? E como pessoa também. E eu comecei a desenvolver, dentro desse período de atendimento, que durou mais ou menos uns 2 anos e meio, que eu precisava também ter uma imagem, né, corporal atrelada ao meu atendimento, ao meu profissional. E dentro desse período, eu também comecei a desenvolver. Eu já tinha uma relação ruim com a comida e com o meu corpo, mas depois que eu comecei a atender dessa forma assim, também tradicional, e focar muito nesse direcionamento, isso de fato acabou prejudicando muito mais a minha relação com a comida e com o meu corpo. E eu comecei a associar isso também com a minha profissão, que eu tinha que ser um exemplo, que eu tinha que comer
sempre perfeito, né? Isso começou a ser um motivo de cobrança, assim como também da atividade física. Então, isso foi me consumindo e isso também me fez, durante muito tempo, questionar meu atendimento, né? De perceber que eu também não estava conseguindo emagrecer as pessoas, que eu não estava conseguindo fazer com que esse paciente alcançasse esse objetivo e mantesse. Então, ou seja, eu conseguia que meu paciente tivesse esse emagrecimento, essa mudança de peso, mas eu não conseguia fazer com que esse paciente, ele realmente, de fato, tivesse esse peso estável, que ele adquirisse realmente hábitos saudáveis. Porque eu não estava saudável em relação a isso, né? E aí também me fez, durante esse período, me questionar, né, como profissional. Será que o nutricionista, ele é só emagrecionista, né? Será que é isso que a nossa profissão ela engloba? Porque se a gente for parar para pensar, né, eu trouxe esse dado aí que 2% das pessoas elas estão satisfeitas com o seu corpo. Então, infelizmente, na sociedade que a gente vive, dificilmente as pessoas elas vão estar felizes com o corpo que têm, né? Então, se a gente for parar para pensar também sobre essa questão de satisfação, então significa aí que uma grande parte da população, né, se encontra insatisfeita com o seu corpo. E aí a gente para perceber, né? Será que essa insatisfação é por conta de atingir um padrão de beleza, é um ideal estético? Então, será que a figura do nutricionista, ela está sendo muito atrelada, né, para esse desenvolvimento e esse padrão, né, estético? Então, é muito interessante que essas coisas também, né, vão fazendo parte do nosso atendimento. Assim também como o estigma do peso, né, que existem artigos também científicos que mostram que os nutricionistas eles têm uma tendência a atender mais rápido pessoas que estejam com sobrepeso ou com obesidade, né? Então, significa aí que a gente tem também uma estigmatização, né, em relação ao corpo, né? E não é à toa também que na nossa área, como nutricionistas, existe também um índice, né, que podemos desenvolver transtornos alimentares, né, através dessas condutas nutricionais ou com essa questão, né, da estigmatização do peso. Então, é muito importante a gente entender, e também é bom eu trazer essa particularidade para vocês, que em 2014, né, um ano antes de eu atender nutrição esportiva, eu conheci, né, os estudos do comportamento alimentar. Mas como eu ainda tinha que me preparar também para atender, conhecer como é que seria essa área, né, eu fui atendendo a nutrição na base da nutrição esportiva. E em 2017, né, eu decidi trabalhar com a abordagem não prescritiva. Então, eu perdi todos os meus pacientes de nutrição esportiva porque não se encaixavam mais com o estilo da abordagem e eu tive que reiniciar, né, os meus atendimentos dentro desse período para até hoje, né, eu trabalhar com essa área. Então, estudar sobre esse tema me fez eu entender que eu já saí da faculdade com essa visão, né, que a gente já sai querendo emagrecer pessoas. Então, eu não quero me aprofundar muito, né, nesse assunto, mas eu acho que é importante a gente falar dele, porque estudar mais sobre corpo, comida, sociedade, comportamento
me fez perceber, né, que a gente precisa mudar também essa visão que a gente tem como trabalho, né? Que a gente está focando hoje muito mais no peso ou a gente está focando muito mais na saúde. Então, a gente também pode trazer uma reflexão, né? Que quando eu converso com muitos colegas da área, muita gente não sabe, né? Se o que veio primeiro é o ovo ou a galinha, no sentido de a gente já entra na faculdade, né, com essa mentalidade social da questão da estigma do peso e de que a gente tem que ter um corpo para a sociedade e não um corpo porque a gente precisa para viver, né? Ou se a gente vai desenvolvendo isso na graduação e, consequentemente, aplica-se, né, depois de formado. Então, são questões aí muito mais profundas que dentro dessa palestra, infelizmente, não vai dar para eu abordar. Mas trouxe também aqui, né, a definição da Organização Mundial de Saúde do que seria saúde, né? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, podemos perceber que aí não tem nada falando sobre emagrecimento, né? Para que a gente promova a saúde, a gente não precisa emagrecer pessoas. Isso também não está lá no nosso juramento, né? Quando a gente se forma. Se vocês já tiveram a oportunidade, né, de ler o nosso juramento do nutricionista, ele também não fala sobre emagrecer pessoas, né? E sim de promover saúde. E quando a gente promove saúde, tem que ser toda essa tríade aí, né, que a gente está vendo. E eu gosto muito de trazer também essa questão, né, relacionada ao comer. Eu trouxe essa imagem para vocês, para a gente entender, né, que a alimentação, para a gente mudar a alimentação de uma pessoa, existe muitas outras coisas para a gente se aprofundar. Então, por exemplo, né, será que essa bandana aí desse prato, ela é de uma feira orgânica? Como é que a pessoa tem acesso a isso? Será que perto da casa da pessoa ela tem, né, uma feirinha onde ela possa se deslocar dentro da rotina de trabalho dela? Será que o salmão desse sanduíche aí, ele é rico em metais pesados? Será que não? Será que esse chá aí, esse chá verde com limão, ele tem essa propriedade, né, de emagrecer ou engordar as pessoas? Esses biscoitos aí, como é que é feita a propaganda, né, desse consumo? Como é que as pessoas elas vão buscar esse produto, né? O que o marketing ligado à indústria da alimentação faz com que essa pessoa busque esse biscoito? Será aí que esse ovo ele causa realmente algum problema do colesterol? Ele é o vilão, ele é o mocinho, né? Então, se a gente for parar para pensar sobre todas essas questões relacionadas ao comer, podemos perceber, sim, né, que não é só você querer, não é só você ter força de vontade. Porque se a gente for parar para perceber, existem muitas outras coisas que estão envolvidas no ato do comer. Por que comemos o que comemos? Quais são essas questões que são importantes ser abordadas, né? Será que temos as mesmas condições, né, de comer? Será que comemos de forma igualitária, né? Será que todo mundo come do mesmo jeito, da mesma forma, né? Quais são os fatores que interferem as minhas escolhas alimentares? Então, eu trouxe aí esse artigo também para vocês, que a escolha, ela realmente não é exclusivamente individual, não é uma questão individual. Porque existem aí na base, né,
o que a maioria das pessoas preconizam, a ingestão de alimentos e bebida e a procura da prática de atividade física, né? Essa é a nossa base. Mas existem outras coisas que eu trouxe aí para vocês. Os fatores individuais, o meio ambiente, os setores de influência e normas e valores, né? Então, o fator demográfico, o fator psicossocial, conhecimento e habilidades, né? E habilidades dessa pessoa, interação gene, ambiente, outros fatores pessoais. Então, por exemplo, conhecimentos e em relação à nutrição, o que essa pessoa ela conhece sobre alimentação, como as habilidades dessa pessoa, será que essa pessoa ela sabe cozinhar, será que essa pessoa ela sabe comprar, né, esses alimentos, quais as outras questões da vida dela, se ela sofreu bullying, né, que pode ter interferido nessa forma, que é um fator, é a história da pessoa, né? O sistema de crença do que ela acredita do mundo, o que ela acredita que é importante. Então, tem pessoas que acreditam que se alimentar bem é importante e para outras pessoas não, né? Religião, meu estilo de vida, como é que é meu trabalho, como é que é minha rotina, como é que é o meu dia a dia. Como é que é o governo em si, né? Ele faz e aplica essa questão da saúde, né? E desenvolve dentro das políticas de saúde, sistema de saúde. Como é o sistema de agricultura, como é o marketing, né? Relacionado ao produto. Então, possa ser que, se vocês forem observar, né? A gente não tem tantas campanhas ou também não tem tanto marketing direcionado a consumo de frutas e vegetais, né? A gente vê que o consumo de industrializado, o marketing direcionado a isso é muito maior. Disposição dessa comunidade, em comunidades mais pobres, como é que é esse acesso da comida, né? Normas e valores, como é que é a minha alimentação na escola, como é a minha alimentação em casa, no meu ambiente de trabalho, as facilidades recreacionais, então, ou seja, onde eu vivo, será que eu tenho estrutura para fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, né? Estimular essa atividade. E também os serviços de alimentação e venda desse alimento, né? Se eu tenho acesso a isso, se tem um mercadinho, se eu não tenho, né? Se eu tenho acesso a um banco de feira. Então, temos aí uma infinidade, né? Então, quando a gente trabalha com uma abordagem não prescritiva, a gente não foca no o que se come, e sim no porquê, no como, no quando, né? É muito importante a gente estudar os determinantes desse consumo, porque existe o determinantes do alimento, do ambiente e do comedor, né? Que é a pessoa que se alimenta. Então, do alimento, né? Se esse sabor está agradável, se a textura é da forma que eu gosto. Então, tem gente que tem dificuldade também com textura, né? Então, tem pessoas que podem dizer a você que não curte muito batata doce, mas não é porque ela não acha gostoso, e sim porque ela não gosta da textura, por exemplo, né? A aparência, isso também pode determinar a minha escolha. Se esse alimento ele não está com aparência agradável, provavelmente isso vai me fazer não comer, né? O valor nutricional também pode se fazer um determinante de escolha. O ambiente, os meus fatores físicos e socioculturais, é muito interessante a gente perceber também sobre questões de higiene do local. Se esse ambiente ele está muito sujo, vai me fazer, consequentemente, comer mais rápido para eu ter que sair daquele lugar que, para mim, não está confortável. Também, se dentro de um domingo em casa com a minha família, todo mundo quer pizza e eu não, isso pode determinar o meu consumo e me fazer comer essa única opção que eu tenho, porque a família inteira decidiu, né? E os fatores biológicos, socioeconômicos, antropológicos e psicológicos. Então, ou seja, as emoções, as crenças, como essa pessoa, como foi a história de vida dela, como ela foi criada. Isso pode sim, né, fazer uma diferença na minha escolha alimentar.
E aí eu gosto também de trazer na minha palestra como é que seria, né, esse cenário atual, né, que eu atendo com o comportamento. Então, há 3 anos e meio, eu venho trabalhando com esse cenário de pessoas, né, pessoas que estão cada vez mais em dúvida em relação à alimentação. São pessoas que vivem em efeito sanfona, que têm históricos de dieta, que têm obsessão por doces, um pensamento obsessivo por comida, um comportamento compulsivo ao comer. A pessoa ela come, come, come e não sabe quando parar de comer. Tem muito medo, culpa ou vergonha, né, ao comer, ansiedade quanto às escolhas, dificuldade de parar de comer. Comportamentos compensatórios relacionados à comida. Então, é muito importante a gente começar a perceber, né, que isso é um cenário muito comum dentro do atendimento tradicional, né, dentro do atendimento que eu já fazia antes, né, de trabalhar com abordagem não prescritiva, mas era algo que não era tão visível quanto eu trabalhar hoje com comportamento, né? Então, é isso que eu venho vivenciando, né, com meus pacientes. Então, ou seja, as pessoas estão desenvolvendo comportamentos disfuncionais relacionados à comida. Então, muitas vezes, né, o próprio nutricionista, como eu disse a vocês, naquela questão do ovo ou galinha, devido às questões sociais que somos construídos, né, como ser, como pessoa, isso pode fazer, sim, com que eu incentive também esses comportamentos disfuncionais em relação à comida. E vai fazer com que as pessoas comam de forma transtornada, que é uma das situações que eu mais atendo no meu consultório, né? As pessoas que têm essa relação com a comida dentro desse cenário aí que eu estou colocando para vocês. Então, é muito importante a gente parar para pensar que o alimento ele é mais do que nutriente, de fato, para o ser humano. E que o corpo ele tem algo a nos dizer sobre o comer. Porque, como vocês perceberam, né, existem vários determinantes de consumo desse alimento e que, por isso, é muito interessante a gente entender que a pessoa ela não come só pelo valor nutricional, ela também come por outras questões. E também é muito interessante trazer que hoje a gente tem uma moralização da nossa alimentação. A gente hoje tem um terrorismo nutricional muito grande, né? Que hoje isso também até é uma termologia científica, né? Que se chama nutricionismo. Então, se a gente for parar para pensar, hoje a gente está adicionando uma culpa relacionada à comida, né? E culpa é algo que mexe com a nossa moral. É algo como se dissesse que aquilo ali é bom ou ruim, que aquilo ali tem que ser dessa forma, né? Para que eu me alimente e seja considerada uma pessoa que se alimenta de forma saudável. Mas aí é muito importante a gente entender que no tratamento e na mudança de hábito do meu paciente, nós, como nutricionistas, também temos que acreditar, né, que a comida ela tem, na verdade, um lugar moralmente neutro. Ele não é pior, ele não é melhor. Isso não vai engordar um alimento específico, ele não vai emagrecer, né? Uma pessoa por conta se eu consumir isso, esse alimento. Então, é muito mais a gente pensar que seria uma questão de consumo e contexto, né, alimentar dessa pessoa, e não a forma como ela vem comendo. Então, se a gente for parar para observar essa pesquisa americana aí, né, de 2.075 adultos, 45% comentaram sentir culpa ao comer. Então, realmente, a gente está indo para esse caminho. Porque não quer dizer, né,
que a comida ela precisa ter essa moral direcionada. Não, na verdade, não pode ter essa moral direcionada, né? Mas sim, existem diferenças nutricionais, mas isso não significa, né, que esse conteúdo nutricional ele seja ruim ou que ele seja bom. E sim, depende do contexto. Então, quem trabalha, né, com uma abordagem não prescritiva, a gente acaba aprofundando esse relacionamento com a comida. E a gente acaba percebendo outras causas, né, de alteração desse comportamento. Então, na visão tradicional, né, do nutricionista, eu gosto de trazer essa analogia do iceberg, porque a gente sabe que no iceberg normalmente ele tem aí essa linha, né, que a gente sabe que na parte de cima, na superfície, ele é muito menor do que na parte abaixo dessa superfície. É algo muito mais, ele é muito maior, né, na profundeza. Então, ou seja, existem causas mais realmente profundas dessas alterações de comportamento. Então, o nutricionista que trabalha de forma tradicional, ele trabalha muito nessa linha superficial. Ele trabalha na quantidade, no tipo de alimento, no horário da alimentação, da privação, da restrição dos alimentos, né? E quem trabalha muito com comportamento, com abordagem não prescritiva, acaba percebendo outras coisas, que é o histórico familiar, pessoal, né, com a alimentação, o significado de magreza e gordura para aquela pessoa, ou seja, o estigma do peso, fobias e simbolismos da comida, os afetos e representações do ato de comer. Então, a partir daí, né, podemos perceber que existem realmente muito mais coisas. E era isso que, durante o período, né, que eu estava estudando, eu comecei a entender e eu comecei a aprofundar, né, e levar isso adiante. E cada vez que eu estudava todas essas questões, fazia mais sentido, né, que o atendimento que eu estava fazendo realmente ele precisava ser mudado, né? Eu precisava sair daquele atendimento para focar nessas outras coisas. Então, a gente, para entender sobre essas questões, né, da alimentação, eu acho que é muito importante também falar dos simbolismos, né, que é como a gente entende como representação, né, simbólica daquilo. Então, a comida, ela tem, sim, vários simbolismos. Então, a comida, ela tem um simbolismo social, né? A gente sempre tem comida envolvida quando tem pessoas se relacionando. Então, um batizado tem comida, se a gente for para um casamento tem comida, se a gente passa no vestibular ou a gente se forma, sempre tem comida. Então, quando existem pessoas, comida praticamente está atrelado, né? Tem o simbolismo cultural, que cada região ou cada família, ela cresce, né, com bases culturais, né, diferentes. O emocional, sim, a gente come de forma emocional, a gente come com emoções, né? Então, independente de qual emoção a gente se encontra naquele momento, o nosso prato ele também tem emoções. O prazer, né? Então, comida é, sim, para muitas pessoas, uma forma de prazer, uma forma muito deliciosa, né, de aproveitar a vida. O simbolismo econômico, né, que dependendo de como for a minha renda familiar, isso também pode influenciar a forma como eu enxergo a comida. O lado afetivo, porque comida ela traz também lembranças positivas, né, em relação à nossa infância, à nossa adolescência. É uma pessoa muito querida. A gente também presenteia as pessoas com comida, então é uma representação também de afeto, né? E religioso também, né? Que algumas religiões existem, né? Tem algumas condições alimentares, ou por exemplo, né? Semana Santa, a gente tem que comer peixe, né? No sentido do simbolismo da situação. E eu acho que é muito interessante também trazer para as pessoas o que é que seria esse simbolismo também relacionado à palavra dieta, né?
que a gente também usa muito no nosso atendimento nutricional tradicional, né? E dentro da parte de atendimento hospitalar, né? De conduta hospitalar. Mesmo que a gente leia, né? Daquele termo grego, né? Que é dietar, que simbolismo, tem um simbolismo de estilo de vida, né? A gente tem que entender que esse simbolismo também ele foi passando por modificações, né? Dentro desse significado. Então, se a gente for parar para pensar, e eu trouxe esse artigo, né, que fala como é aí para a ciência da nutrição, né, o que seria dieta, se refere a uma alimentação de um dia inteiro, de um determinado grupo ou indivíduo. Só que dentro desse artigo foi perguntado para as pessoas o que elas considerariam, quando eles ouvem a palavra dieta, né, o que remete para elas. É um privilégio de pessoas ricas, né, que para a gente fazer dieta, a gente tem que ser muito rico para ter condições de comprar todos esses alimentos que a gente vê aí, né, nas blogueiras, no Instagram ou nas pessoas ao nosso redor, que para fazer dieta é um alto custo, né? Então você tem que gastar muito para fazer dieta. Também associam muito com perda de prazer e liberdade. Então, ou seja, quando a pessoa diz que está em dieta, ela associa isso como que ela não vai comer as coisas que ela gosta, que ela não vai ter a liberdade de comer as coisas que ela gosta. É vinculado também à vontade de comer mais. Então, as pessoas acreditam que durante a semana tem que comer determinados X alimentos ou X opções alimentares e que no final de semana elas podem comer tudo que elas têm direito, né? Essa é a frase que eu ouço muito. E também trazem sentimentos de raiva e de tristeza. Então, ou seja, para muitas pessoas fazerem dieta é algo muito doloroso, é algo muito ruim, é algo que traz realmente muito sofrimento, né? Então, mesmo que a gente lide, né? Entenderam? Eu acho que ficou mais claro para vocês entenderem que hoje, né? A gente tem dentro do atendimento um pensamento relacionado a essa representação de dieta, né? E dieta hoje é como se fosse um sinônimo de alimentação saudável, né? Só que por muito tempo eu usei também essa palavra, claro, né, no meu atendimento prescritivo, mas isso de certa forma ela acaba causando uma distorção do que a gente pode considerar como uma alimentação saudável, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que possui um comer transtornado, né? E essa pessoa ela considera, por exemplo, que comer salada e carne toda semana, só isso para ela é algo saudável. E para outra pessoa pode não ser. Então, essa palavra ela pode trazer, né, esse tipo de distorção. Porque, por exemplo, se uma pessoa ela também tem transtornos alimentares, ela pode também ter distorção do que ela consideraria como saudável. Para ela, saudável poderia ser ficar 4 horas treinando na academia. Ou ficar um dia comendo só uma maçã. Então, dieta hoje traz muito desses simbolismos. Então, na verdade, eu acredito que nós nutricionistas deveríamos, com o decorrer do tempo, né, ir trabalhando para que a gente não use mais esse tipo de termologia. Porque mesmo que a gente use dieta, né, no sentido hospitalar, ainda assim, né, é uma característica da alimentação da pessoa e não da pessoa em si, né? Então, calórica, hiperproteica, hipoproteica. Então, isso é uma característica de como tem que ser a alimentação dessa pessoa. E não que isso molde as escolhas totalmente, né, dessa pessoa no quesito alimentar.
E aí a gente parte para o princípio, né, de que se não é dieta, é o quê? Né? E aí, Vanessa, se hoje você não faz mais prescrição, se hoje você não fala mais, que você trabalha com dieta, né? O que então a gente se trabalha? Mas aí eu acho que é importante também trazer essa reflexão, né? Será que nós, nutricionistas, estamos só focados em fazer prescrição, né? Que é uma atividade privativa do nutricionista no contexto do ambiente hospitalar, né? E como é que está a relação com a comida que a gente está levando para o nosso atendimento? Será que a gente está levando em conta todas essas questões que eu falei anteriormente, esse aprofundamento dessa relação com a comida, o estigma relacionado ao peso, esse foco só direcionado ao emagrecimento, né? Será que a gente está levando essa relação toda em conta no contexto ambulatorial, né? Será que a gente está focando tanto nessa atividade privativa e está fazendo a gente não focar em outras coisas que também seriam importantes para a mudança, né, desses hábitos? Dizer o que fazer garante seguir as recomendações. Será que entregar um papel fará que o meu paciente ele mude o seu comportamento, né? Por isso que eu gosto também de falar sobre essa migração, né? Que hoje eu, Vanessa, eu não acredito nisso. Que a gente mudar, entregar só um papel ou dizer que o paciente tem que comer, ele muda o comportamento. Hoje eu consigo ter essa visão, né? Então, será que somente também a educação nutricional, a gente falar isso para o paciente, o que tem que comer, o que não comer, é realmente capaz de gerar essa mudança, né? Então, se não é dieta, é o quê? É tudo. A gente tem infinitas possibilidades da gente trabalhar e realmente promover saúde para o nosso paciente. Então, para a gente também parar e pensar do que seria uma abordagem prescritiva, eu trouxe aí uma definição minha, né, do que eu acredito que seja uma abordagem prescritiva e como eu levo o meu trabalho e como eu guio os meus pacientes. Então, para mim, né, uma abordagem não prescritiva é uma forma de cuidar e conduzir as questões nutricionais de pessoas de todos os tamanhos, pensando e focando em comportamentos promotores de saúde, diminuição do viés do peso, na redução ou eliminação de atitudes disfuncionais em relação à comida e ao corpo, estimulando a autonomia e o autocuidado. Então, como podemos perceber, né, a gente tem uma forma, né, de levar essa saúde diferente para os pacientes. Eu também trouxe aí outros sinônimos possíveis dentro dessa abordagem, né, que pode ser uma abordagem sem dieta, que eu não gosto muito de usar, né, já por conta daquela questão da terminologia que eu falei a vocês. Abordagem com foco no comportamento alimentar, né, e nutrição comportamental. O que ela promove, né? Uma abordagem não prescritiva. Ela promove aí o Healthy at Every Size, né? Que é saúde para todos os corpos, para que a gente tenha que aceitar e respeitar a diversidade dos corpos das pessoas, que nem todo mundo vai conseguir ser magro. E possa ser que essa obsessão relacionada à magreza, como se o nosso corpo fosse uma massinha de modelar, né? Que a gente conseguisse a todo custo modificá-lo. Possa ser que a gente passe a vida inteira aí procurando esse corpo magro e a gente nunca ache. Então, é muito importante também a gente desconstruir isso do nosso paciente. A gente falar para ele que isso também não é possível, né? Mas de formas mais acolhedoras, né? Para que ele entenda que nem todo mundo vai conseguir, né, alcançar esse padrão, né? Se é padrão, significa aí que nunca vai ser atingido, porque nem todo mundo se encaixa nesse padrão, né? Ela promove também mais acolhimento e confiança, tanto para o profissional quanto para o paciente. Porque quando você fala em mais acolhimento e confiança, também
você se acolher e achar que você não consegue fazer tudo de verdade, que a gente não está no controle de tudo, que a gente não consegue mudar tudo que a gente imagina aí do nosso paciente, né? Porque existem coisas que estão além aí do nosso controle. Também nos dá confiança, e também para o paciente, né? De ele saber que ele pode sozinho construir, sim, essa autonomia alimentar. Ele tenha como aprender a comer melhor, ter melhores escolhas. E também muito mais eficácia no tratamento, porque o paciente ele é muito mais participativo do processo. Ele tem um espaço para opinar. Geralmente, no atendimento tradicional, a gente não faz isso com o paciente, né? A gente dita muito o que ele vai fazer. Então, uma abordagem, ela não prescritiva, né? Ela recupera a confiança dos sinais do corpo, porque também, quando a gente trabalha no atendimento prescritivo, a gente não fala da parte básica, né? Que fala de fome, saciedade, como a pessoa ela pode perceber essa fome, como ela percebe essa saciedade. E muitas vezes, na abordagem prescritiva, faz o meu paciente também perder essa confiança. Porque como a gente coloca lá no determinados horários, o que ele tem que comer, o que geralmente ele tem que comer, ele acaba também não percebendo. E se a gente também coloca aí uma quantidade, ele também fica naquele sentimento de, eu acho que eu tenho que comer tudo. Ou às vezes, eita, mas eu não estou com fome agora, mas como está aqui no plano, eu tenho que comer o que está no plano e naquele determinado horário. Então, uma abordagem não prescritiva, ela recupera essa confiança, dessa verificação. O paciente entende o relacionamento com a comida e o significado dos alimentos como um todo, né? Ele começa a entender por que ele come biscoito todo dia, qual o contexto desse biscoito, quais são as emoções que estão relacionadas a esse biscoito. Né? Então, ele vai entendendo como seria e como ele faz essa busca, né? A gente vai aprofundando isso dentro do atendimento. O paciente ele come mais com tranquilidade, de fato, o paciente deixa de ter culpa, ele deixa de ter essa obsessão, ele para de acreditar que a comida ela é um vilão, né? Que ele pode alimentar-se e entender que aquilo ali é só comida, né? E não que é carboidrato, proteína, lipídio, né? Se a gente for parar para pensar sobre isso também, né? O que a gente conhece sobre nutrição, a gente tem uma tendência também de falar nessa terminologia com o nosso paciente, né? Só que a gente esquece que a comida ela engloba o nutriente, ela engloba o alimento, né? Então é através da comida que a gente tem acesso a esse alimento, que a gente tem acesso ao nutriente, né? Só que a gente vai ensinando também ao nosso paciente a focar no nutriente e não na fonte desse nutriente, que seria a preparação desse alimento e vira comida, né? Então a gente traz mais essa tranquilidade também, trazendo essa analogia, né, para o paciente entender que ele realmente ele não tem que pensar dessa forma. Reaprende a conciliar as informações nutricionais com seus apetites e preferências. Então, o paciente ele vai entendendo quais alimentos são bons nutricionalmente falando, mas ele também vai associando isso com a vontade de comer, né? Então, por exemplo, mesmo que ele tenha uma lista de substitutos, quando eu fazia isso com o meu paciente, também fazia ele achar que isso era monótono, né? Novamente, sobre aquelas questões lá do começo, né? Então, por mais que eu dissesse para ele assim que ele tinha um pão e uma tapioca, né? Uma batata doce, tinha dia que essa pessoa queria comer uma vitamina, e aí ela se sentia pressionada e se sentia também culpabilizada porque não está comendo aquilo que está lá no cardápio, né? Então, existem essas vertentes também, né? Do atendimento prescritivo, né? E também, claro, né? Uma forma não prescritiva. Então, é uma abordagem onde é muito mais do que prescrever um cardápio. É entender o relacionamento que a comida pode trazer de uma forma mais pacífica, né? Do paciente
enxergar, né, esse alimento. Então, será que é para todo mundo, né? Será que todo mundo ou todos os nutricionistas podem, né, ter essa abordagem guiada também no seu atendimento prescritivo? Também pode, né? Eu acho que é muito interessante a gente falar que nutrição não prescritiva também é falar sobre aconselhamento nutricional, né? Então, a gente muda o foco, né, do prescrever para o foco guiar dos nossos pacientes. Então, eu trouxe aqui, né, essa definição da Catherine e da Kellogg, que fala que os nossos pacientes significa que precisamos trabalhar com o processo e não apenas com o conteúdo, porque o conteúdo ele é objeto da conversa e processo é a dinâmica da interação. Então, o conteúdo da conversa é comida, mas para a pessoa comer existe aí toda uma dinâmica, né? Existem todas toda uma engrenagem. Eu também gosto muito de trazer essa analogia para meus pacientes, que a alimentação é mais uma engrenagem da vida, né? E hoje a gente vê muitas pessoas colocando a comida como se fosse o centro da sua vida, né? Comida e atividade física, como se fossem as únicas coisas que importassem, né? E não é. Se a gente for parar para pensar essa engrenagem da nossa vida, existe a engrenagem do trabalho, a engrenagem das nossas emoções, da alimentação, da nossa vida amorosa, né? Então, se a gente for perceber, a engrenagem da comida é mais uma. Então, a gente entender toda essa dinâmica aí do processo. Então, a gente sai da faculdade com conteúdo, né? Mas não nos ensinam como a gente pode passar esse conteúdo para o nosso paciente, né? Como a gente pode se relacionar com pessoas, né? Então, por isso que eu acredito que também no atendimento tradicional a gente acaba tendo muito essa visão só do nutriente, da forma como comer, de que horário, né? E colocando essas regras dentro da alimentação, porque a gente não aprende isso na faculdade. Que antes de uma comida existe um ser que come. Então, a gente trabalha dentro do atendimento não prescritivo, né, as atitudes alimentares dessa pessoa, né, que a gente sempre vai trabalhando aí, gente, dentro dessa tríade, cognição, comportamentos e afetos, né, que isso tudo está interligado na nossa forma de comer, porque a forma como eu penso, a forma como eu sinto, interfere a forma como eu ajo. Então, se eu tô triste porque eu briguei, por exemplo, com meu namorado, né? Isso pode me fazer um pensamento de, ele brigou comigo porque eu sou gorda. E automaticamente isso me gerar aí um comportamento, né? Já que eu sou gorda, eu vou comer chocolate, né? Então, é um exemplo. Ou então, se a gente achar assim, hoje eu tô me sentindo com raiva do meu trabalho, então eu mereço comer algo que eu tenha prazer e automaticamente eu ter essa ação, né? Então, toda essa tríade aí, ela forma os nossos hábitos alimentares, né? E dentro desses hábitos estão o nosso padrão alimentar, que está aí a estrutura, os nossos horários, intervalos e o número de refeição, que é individual de cada pessoa, assim como o nosso consumo alimentar, né? Como eu consumo esses alimentos e esses nutrientes. Então, dentro dessa questão do comportamento, né, que a gente vai trabalhando, a gente também vai tendo esse aprofundamento no aconselhamento nutricional, né? Como eu disse a vocês, é a base do atendimento não prescritivo. É uma habilidade que ela é treinável, todo nutricionista ele tem capacidade, né, de atender nessa forma não prescritiva, né? Mas existe também, claro, determinados perfis, né? Então, tem gente que vai se identificar com o que eu estou falando aqui e tem gente que não, e tá tudo bem, né? Eu acho que é por isso que existe também tantas áreas aí na nutrição que a gente pode trabalhar, né? E também porque é um perfil diferenciado, porque também requer uma escuta ativa, né? E quando a gente fala de escuta, também possa ser que
escutar também não quer dizer que a pessoa esteja ouvindo, né? A mesma forma como eu estou aqui falando com vocês nessa palestra, pode ter outras pessoas que estejam aí, ao mesmo tempo que eu estou falando, estejam olhando o celular, né? Ou falando com alguém dentro desse determinado momento. Então, possa ser que, mesmo eu falando, isso não esteja sendo escutado, né? Então, a prescrição e o aconselhamento nutricional, se a gente for aprofundar, é nada mais, nada menos de uma forma de a gente se comunicar melhor com o nosso paciente, né? É um referencial teórico, né, que age como um contraponto nesse atendimento tradicional, que muitas vezes ele é muito rígido, né, e muitas vezes ele é mandatório, né? Então a gente tem essa tendência de dizer ao paciente, né, o que ele tem que fazer. Então o paciente ele fica de fato refém do nutricionista, porque isso também a gente acaba alimentando essa insegurança, porque o paciente acaba também não desenvolvendo essa autonomia, né? Toda vez que ele vai comer, ele tem que mandar uma mensagem lá no WhatsApp, ou então quando ele vai comprar alguma coisa, ele tem que perguntar para você qual o melhor nutricionalmente falando, e não que ele consegue sozinho diferenciar isso. Então, com essa forma, né, que a gente hoje atende, faz com que o meu paciente ele não tenha essa mudança, né? Então, a gente sai, né? Ou melhor, a gente desce, né? Desse lugar que somos inquestionáveis, que a gente é perfeito, que a gente é detentor desse conhecimento nutricional, né? Que o nutricionista é a única voz. Então, a gente sai, né? Na verdade, desse pedestal que o nutricionista é a pessoa mais alta dentro daquele ambiente, e sim que não. A gente é igual ao nosso paciente, porque por mais que eu tenha o conhecimento, né, da nutrição, eu não sei nada da vida daquela pessoa, eu não sei nada sobre a história dela. E que mesmo eu sabendo de coisas, eu aprendo também com ele. E a vivência, a história, as coisas que ele também tem da vida dele agregam na minha, né? Então, realmente existe também uma mudança até interior, né, como pessoa, quando a gente começa a desenvolver esse trabalho não prescritivo. Então, o aconselhamento nutricional, como definição, é um encontro de duas pessoas para examinar com atenção, olhar com respeito e deliberar com prudência sobre a alimentação de uma delas. Então, realmente é como se fosse uma dança, né? Que a gente vai levando o nosso paciente a aprender, né? A comer de forma mais intuitiva, né? Por si só. Então, o aconselhamento nutricional, ele linka os conhecimentos nutricionais que a gente já sai da faculdade, né, aprendendo e sabendo, e com habilidades terapêuticas, né? Muitas vezes a gente utiliza aí o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né? A gente empodera esse paciente para mudanças desejáveis em relação à alimentação, né? Como a questão da autonomia. A gente faz com que ele se sinta dono e expert da sua própria alimentação. E também considera os sentimentos, as experiências, as crenças e atitudes, né, de cada um. Então, o foco realmente é no comportamento e não no peso. Então, se a gente for parar para pensar, né, peso ele não é comportamento, mas o comportamento ele interfere no meu peso, né? Ele pode interferir. Então, quando a gente trabalha o comportamento, isso pode ter uma influência no peso do meu paciente, sim ou não, né? Porque a gente sabe que não é só peso que influencia uma perda de peso ou um emagrecimento. Existem muitos outros fatores que influenciam. Então, possa ser que com a mudança de algumas coisas da alimentação aconteça, sim, essa perda de peso ou não. Então, por isso que é importante a gente entender que não é garantia. A gente não pode garantir isso para o nosso paciente, que ele vai emagrecer 10 quilos, que ele vai conseguir ter uma barriga chapada, porque isso não está aí no nosso controle.
E também gosto muito de trazer esse quadrinho, porque traz um pouco também do mito, né? Que muita gente acredita, né? Que o nutricionista que trabalha com uma abordagem não prescritiva, ele vira psicólogo. Não. Mas para o nutricionista trabalhar de forma prescritiva, gente, ele precisa estudar muito mais. Ele precisa dedicar-se muito mais a muitas outras coisas. Agregar o conhecimento realmente do que a gente já tem. Então, quando a gente trabalha na nutrição clínica, centrada na dietoterapia, geralmente acompanhada por orientações e educação, né, nutricional, nessa linha, tanto nossa entrada no aconselhamento nutricional, a gente tem os mesmos referenciais teóricos comuns. Então, o nutricionista que trabalha com abordagem não prescritiva, ele estuda bioquímica, ele estuda fisiopatologia, dietética, técnica em dietética, avaliação nutricional, epidemiologia, educação nutricional. Mas quem trabalha com aconselhamento nutricional também estuda referenciais teóricos específicos, sociologia, antropologia, psicologia, filosofia. Então, quando a gente acaba atendendo dessa forma, a gente amplia a nossa visão de verdade, né, dentro do atendimento, porque eu começo a perceber e trabalhar com o paciente as outras questões, como eu falei para vocês, né, como relação à imagem corporal, né, estigma do peso. Então, a gente trabalha aí com o paciente uma mudança também de mentalidade, né? Ele deixa de fazer dieta e a gente acaba também estimulando e trabalhando esse comer normal. Porque se a gente for parar para pensar, né? Nesse lado direito, a gente não traz uma normalização desse comer. Porque a gente, quem faz dieta, acredita que tem que comer para ficar magro. E para quem trabalha com aconselhamento, é sim estimular uma alimentação saudável, né? Uma alimentação mais atenta e não preocupada, né? Então a pessoa ela deixa de preocupar-se de, meu Deus, eu não deveria estar comendo aquilo, não deveria estar comendo X. Ou então de atenção, de tipo, por que eu estou comendo isso? Será que realmente é isso que eu quero? Né? Por que eu estou comendo isso de uma forma mais frequente? Então, a pessoa ela começa a ser mais atenta realmente à sua alimentação e não preocupada. A gente também fala que todos os alimentos eles podem ser comidos e não que existem alimentos bons ou que alimentos ruins ou qual alimento que engorda, qual alimento que emagrece, porque nenhum tem esse poder, né? Como a gente já viu antes. Então a gente realmente muda, né, o foco do guiar para o foco da regra. Então o paciente ele para de ter essas regrinhas alimentares, né, de depois de 18 horas eu não posso comer carboidrato, antes do treino eu tenho que comer carboidrato X, né? Ou Y, depois do treino eu tenho que comer isso. Então, a gente vai percebendo que é muito mais interessante a gente se guiar, né? Na nossa vontade, no nosso prazer e não comer com culpa. E a gente buscar um equilíbrio, que eu também gosto de falar que a gente, quando fala também de equilíbrio, é como se a pessoa ela vivesse aí numa gangorra aí, né? Em que um lado ela tá assim, outro lado ela não tá, mas não existe isso na alimentação, né? Existe um caminho aí do meio, na verdade, né? Que é muito mais fácil da gente construir esses hábitos saudáveis, né? E a gente buscar um encaixe de melhores escolhas e não a perfeição dessas escolhas, né? Que, como eu disse, essa obsessão também com a comida pode virar um comer transtornado e que pode virar aí um transtorno alimentar. Os referenciais teóricos, né, que a gente se baseia é o comer intuitivo, né, que é um xodózinho também, eu gosto muito. Também gosto muito de falar de aconselhamento, quando me chamam para palestras, mas é realmente a base, né, são uma das bases, competências alimentares, né, consequentemente. Mindfulness, acabei errando aí, desculpa, na escrita, mas a gente também
é uma das coisas, né? Comer com atenção plena, comer direcionado, com foco na alimentação, né? Mas a base realmente, na verdade, é comer intuitivo, aconselhamento, competências, né? TCC, né? A terapia cognitiva comportamental, a gente faz o uso, sim, mas também não são todos os nutricionistas que gostam desse referencial, né? Então, é muito comum, né? Essa variação. E de verdade, né? O indivíduo, ele realmente ele é ativo do processo, né? Então, a gente tem uma escuta mais ativa, a gente fala menos e ouve mais no atendimento. Sem julgamento. Então, a gente não categoriza essa pessoa, né? A partir do momento, pelo corpo que ela tem, a gente associar, porque essa pessoa é gorda, é porque ela come mal. Né? Porque essa pessoa é magra, ela não deve ter problemas com a alimentação. Né? Então, a gente não ter esse julgamento, a gente acreditar que um corpo diz sobre a saúde da pessoa. Ter mais empatia com o paciente, entender que realmente a gente pode imaginar como ele deve se sentir, mas provavelmente a gente nunca vai saber, porque sofrimento é algo que não se mede. Para uma pessoa pode ser muito doloroso alguma outra coisa, né, que para mim não seja. Então, por exemplo, né, não quer dizer que uma pessoa que sofra de comer transtornado não sofra menos do que uma pessoa com transtorno. Porque a gente não sabe como é aquele sofrimento para ela. A gente imagina. Então, por isso, a empatia, né? Compreender essa individualidade, de fato, né? Não só a questão nutricional, de o que esse paciente tem que comer, e sim a individualidade da vida. Então, dentro desse processo, né? Como eu posso dizer, realmente é uma virada de chave, tanto para o nutricionista quanto para o paciente. Então, eu gosto também de trazer aqui, né, a primeira consulta, falar para vocês de uma forma bem breve como é que ela acontece, né, porque existem aí coisas importantes nesse primeiro momento a se levar em conta, mas não como é que o intestino dessa pessoa está funcionando. Isso não é uma prioridade, uma abordagem não prescritiva. Também nem se essa pessoa está bebendo muita água ou não. É muito mais importante para a abordagem não prescritiva entender as motivações e o objetivo desse paciente, né? O que levou ele a ir lá naquele consultório e se consultar, né? Quais são os objetivos para a gente também começar a analisar, né? Como é que essa motivação é para essa pessoa, se essa motivação também é saudável ou não, né? Que isso é a questão também. E no nosso atendimento, né, nutricional é importante também a gente procurar. Né? Então, a gente ouve muito o que o paciente, na verdade, tem a dizer. Então, a história de vida, suas queixas, apresentar a forma também de trabalho, né? Como a gente vai construir esse plano de tratamento, como que vai ser os encontros. Então, geralmente, no atendimento não prescritivo, eu, Vanessa, existem alguns casos que eu atendo de 15 em 15 dias, já porque o paciente não tem esse papel. Então, a proximidade é necessária, porque a gente vai acompanhando de forma mais breve essa mudança de hábito, então por isso que tem que ser mais de pertinho. Mas algumas pessoas precisam sim de um acompanhamento, por exemplo, mais semanal, né, em relações ao comer. Porque, por exemplo, se meu paciente ele tem depressão, né, então possivelmente essas mudanças alimentares elas são mais difíceis para esse paciente. Então, a gente acaba também escutando coisas muito pesadas. Então, por exemplo, né, uma paciente minha semana passada disse assim, Vanessa, o único conforto que eu tenho é a comida. Então, quando eu começo a pensar, ter pensamentos suicidas, eu prefiro comer. Então, de verdade, é uma abordagem
que você lida com questões realmente muito mais profundas da alimentação e não é todo mundo que quer trabalhar com isso. Então, por isso que uma das coisas que é importante a gente fazer dentro desse atendimento é procurar terapia. O nutricionista também fazer terapia, porque a demanda é muito grande de pensamentos e coisas que a gente escuta que podem nos afetar, né? E muito importante também a gente entender que, por exemplo, nesse caso aí que eu estou falando da anamnese, quando a pessoa ela vai contando a história dela, você também vai captando algumas informações, né? Pela forma que ela vai dizendo. Se ela teve histórico de dieta, se a família... Ela vai contando se a família dela teve algum problema. Então, só em você escutar também é algo que gera comoção também para o paciente. Tem paciente que na primeira consulta ele chora, né? Ele realmente por mais que eu descreva e por mais que eu simule para vocês aqui hoje, né, a seguir, como é que vai ser esses primeiros momentos de atendimento, é algo inexplicável. O que a gente passa dentro da consulta e o quanto isso faz a gente mudar, de fato, realmente a ter outra visão do que seria nutrição. Então, eu trouxe aqui a primeira, né, simulação desse paciente. Então, é muito importante também entender, sabe, gente, antes de eu começar também a falar, que a gente não foi educado emocionalmente. Então, existem pessoas que têm dificuldade de nomear emoções, de dizer o que está sentindo. Então, por isso que, às vezes, se a gente só ir guiado numa abordagem prescritiva, pode fazer com que meu paciente, a gente não consiga identificar, na verdade, essas outras questões emocionais. Então, por mais que ele tenha um plano, né, ele tem que seguir aquilo ali, ele não sabe identificar porque às vezes ele come algumas outras coisas fora daquele plano, né? Então, o atendimento focado nisso, ele é muito mais demorado do que o atendimento tradicional, né? Porque requer essa velocidade de tempo de cada paciente. Então, se a gente for falar dessa questão do emocionalmente, educados emocionalmente, a gente também pode ter um referencial de quê? Que hoje 9,3% da população ela se encontra ansiosa. Isso significa quase 19 milhões de brasileiros. Então, existe sim, né, um direcionamento muito forte que hoje a gente está da nossa vida, que tudo está na pressa, que tudo tem que ser para ontem, né? Então essas questões também acabam sendo direcionadas para a alimentação. Então eu quero esse corpo modificado para ontem, né? E quando a gente trabalha numa abordagem não prescritiva, a gente também vai trabalhando com o nosso paciente essas questões. Então, aqui eu trouxe um nome fictício, né? Mas é uma paciente que eu já venho acompanhando. Então, eu trouxe 2 cenários para vocês. Uma paciente que eu já venho acompanhando já há um tempo, né? E uma paciente que eu já venho acompanhando há pouco tempo. Então, essa aqui é a primeira, né? Micaela é uma mulher de 24 anos, publicitária, resolveu procurar um nutricionista porque estava insegura em relação às suas opções alimentares. Contando um pouco da sua história, relatou que hoje se encontra no seu maior peso e que sempre teve problemas com ele. Relata que desde sua infância e adolescência, sua família possuía muitas regras alimentares e uma rígida cobrança quanto às escolhas e ao controle do peso. Porém, afirma o paradoxo, né, de que sempre sua mesa foi farta. Aos 12 anos, tomou o seu primeiro remédio para emagrecer. Aos 18, veio morar sozinha no Recife e é natural de Petrolina. Considera-se uma pessoa que come muito fast food e desorganizada. Tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. O seu maior desejo, apesar de ter comentado sobre o seu histórico de peso, é aprender a se alimentar de uma forma mais tranquila e sem culpa. E tem muito interesse em aprender a cozinhar, pois como mora sozinha, considera que isso é muito importante e necessário. Então, ela faz acompanhamento também há 2 anos com um psicólogo e um psiquiatra.
Então, essa simulação aqui que eu vou trazer para vocês é de uma paciente que ela já passou pela primeira consulta, eu já falei com ela, eu já ouvi essa história aí que vocês leram, e ela está vindo para o seu segundo encontro, onde a gente vai focar aí no diário alimentar, que é uma das ferramentas principais para quem trabalha com abordagem não prescritiva, porque é através dele que a gente vai vendo esses hábitos alimentares e essa conexão daquela tríade que eu falei anteriormente, né? Do comportamento, do pensamento e das emoções, né? Então, tem aí uma base, né? Olá, Micaela, tudo bem com você? Você está confortável para começarmos? Então, a gente inicia, né, de uma forma mais aberta, né, mais acolhedora, né, para que essa pessoa ela se sinta preparada para aquele momento, né? Perguntar, você está confortável, né, para começar, né? Então, faz com que o paciente ele já tenha um pensamento, eita, eu acho que é a hora agora de focar, né? Então, olá, Vanessa, tudo bem? Podemos sim. Ótimo. Me conta um pouco sobre as suas percepções dessa semana, sobre a sua alimentação no diário alimentar. Então, eu faço essa pergunta, eu faço esse questionamento, né, para que eu comece já a iniciar essa escutativa e esse paciente comece a falar, né, de forma muito mais aberta o que ele aprendeu, o que ele percebeu, o que ele achou. Também não quer dizer, tá, gente, que no primeiro momento a gente vai ver tudo. É muito mais trabalhando a demanda que o paciente vai trazendo naquela consulta. Então, às vezes, muitas coisas que ele traz, né, dentro desse atendimento, possa ser não aquilo que a gente queira focar. Às vezes, você vai com a direção, eita, eu acho que eu vou trabalhar isso com esse paciente hoje. Mas aí ele vem e traz uma demanda de uma coisa mais pesada que aconteceu e aí a gente não consegue fazer. Aí ela trouxe essa reflexão assim, trouxe essa afirmação. Eu percebi que eu estou comendo errado, né? E aí, quando a gente trabalha no aconselhamento nutricional, né, a gente traz também uma mudança, né, de perguntas e formas de como você comunica esse paciente. Então, se fosse num atendimento racional, eu estaria colocando assim, por que você está comendo errado? Né? Então, nem a pessoa, às vezes, ela sabe esse porquê. Por que eu tô comendo errado? Não sei. Essa provavelmente seria a resposta, né, que a gente ouviria. Mas se a gente falar no sentido do entendo, e o que seria comer errado para você? Né? Então, o que essa mudança do porquê e o que faz também com que o nosso paciente ele aprofunde, né? Isso também é uma das ferramentas do aconselhamento nutricional que se chama perguntar. Né? Então, a gente troca esse porquê para um que ou um como, para que essa pessoa ela fale mais, né, sobre isso. Então, a gente deixa de utilizar perguntas mais fechadas, no sentido de quantas frutas você come, né? Isso é perguntado quando isso é necessário. Mas tem algumas coisas que, quando você vai entendendo aí no contexto da alimentação daquela pessoa, é muito importante você entender as crenças, né? Como foi falado anteriormente. Então, eu fiz essa pergunta para entender o que seria comer errado para ela, né? Porque para outra pessoa essa pergunta poderia ter uma resposta diferente. Então, por isso que é muito importante a gente aprofundar também o que seria, né? Essa forma de comer da pessoa. É que quando eu não estou prestando atenção, né, muita atenção no que eu estou comendo. Então, o comer errado para essa pessoa seria não prestar atenção no que ela está comendo. E não porque um alimento X. Para ela é mais porque ela acaba comendo sem perceber, né? Então, foi importante eu ter essa visão para essa pessoa. E, ao mesmo tempo, eu refletir, né, que é outra ferramenta que a gente usa no aconselhamento. Né? O que eu já estou iniciando, o perguntar, e o que seria comer errado. Eu estou refletindo o que a pessoa falou, para dar a oportunidade de eu entender e dela também parar e pensar do que seria esse comer errado. E aí, de novo, né? O que te fez perceber isso? Né? O que
fez essa pessoa ela perceber que ela estava comendo sem atenção. Ela disse, teve dias em que eu comi só uma vez e nem sei o motivo. Então, existe sim, né, dentro do atendimento, pessoas que não sabem as motivações, né, da comida e o que faz ela comer, né? Então, é muito importante a gente entender que quando a gente faz também perguntas muito fechadas o tempo todo, que é o que é normal também no atendimento tradicional, né? Mas por que você come isso? E se você comer isso por isso? Por que acho que é melhor você comer nesse horário específico e não isso? Então, a gente acaba sendo um policial, né? E a gente vai interrogando esse paciente. E o intuito é a gente não interrogar, o intuito é a gente averiguar, né? E entender esses contextos que fazem essa pessoa comer. E ela foi, aí eu fui, perguntei, né? Ela disse que não sabia o motivo e ficou lá pensando. E aí a gente também pode anunciar, né? Que é outra coisa também que é uma das ferramentas do aconselhamento, né? Estou anunciando aí para ela que tem algo que é importante que eu vou comentar para ela. Então, tem algo no seu diário que acho importante compartilhar com você. Me permite? Então, eu também estou usando uma outra ferramenta que se chama pedir permissão, né? Porque a gente tem que entender que o que eu vou falar é sobre a alimentação daquela pessoa, né? Então, eu tenho que pedir permissão, né? Se ela também está se sentindo confortável de eu estar também falando sobre a alimentação dela. E que a gente pode também fazer essas técnicas, né, como vocês podem perceber, de formas combinadas. Eu posso usar uma com outra, né, e fazer várias mudanças dentro desses questionamentos. Aí ela disse, claro, pode sim. Percebi que um dos sentimentos mais presentes nas suas refeições é de ansiedade. Então, novamente, né? Eu percebi, já de antemão, olhando esse diário, que essa pessoa ela tem um comer emocional, que ela realmente, a maioria das refeições dela, eu vou mostrar o diário aí para vocês. Ela comia com muita ansiedade, mas é como eu disse, né? As pessoas elas não sabem nomear essas emoções. Elas não conseguem compreender, às vezes, essa conexão com a comida. E ela, nossa, verdade, eu não havia reparado nisso. Mas é verdade, às vezes a minha cabeça ela vai lá para longe. E aí ela trouxe esse pensamento, né? Essa reflexão. E aí eu disse, e o que faz você se distrair nesse momento? Então eu aprofundei mais ainda esse contexto para que ela parasse e percebesse, né? O que estava comum naqueles dias que ela comia com ansiedade. Ela, agora que você falou, olhando no diário, eu percebi que sempre como em frente à TV. Então, ou seja, junta aquela informação que ela disse do não estou comendo com atenção, com a TV e as emoções. Então, ela já tem aí uma nova percepção. Isso foi trazido para a consciência dela, que muitas vezes é inconsciente. E aí, a gente está aí também motivando esse paciente, né? E reforçando essa observação que ele sozinho conseguiu identificar, né? E aí também uma das ferramentas, né? Então, eu disse, né? Ótima observação. Então, vamos, então, pensar em estratégias, uma estratégia para que você realize essas refeições com mais tranquilidade, com mais atenção? Vamos. Então, ou seja, eu trouxe aí também, né, um resumir, né? E eu estou percebendo aí, fiz ela parar para pensar sobre essa questão e a gente vai conversar sobre isso. Então, nesse momento, né, eu só trouxe esse trecho da conversa porque, como vocês podem perceber, não quer dizer que isso acontece tão devagar, né? Isso vai acontecendo muito rápido, mas como eu disse a vocês, é algo treinável, né, que a gente consegue fazer. E a gente consegue ir aprimorando. Então, o que a gente fez nessa consulta e o que a gente aprimorou, de verdade, foi mudar o local de onde ela se alimentava. A gente retirou desse momento da alimentação à TV,
para que ela começasse a comer de uma forma mais atenta, para que ela trouxesse, num próximo momento, as percepções desse comer. Tá? Então, ou seja, esse foi o primeiro, né, cenário. E aí eu trouxe aqui também o diário para vocês, ó. Como vocês podem ver, dia 6, sempre tá aí, ó, ansiosa, peito doendo, garganta doendo. Então, tem aí, né, os sintomas, né, de ansiedade, que ela também está direcionada com o comer, sem vontade de comer, cansada, ela estava com fome, mas estava ansiosa. Então, aqui de novo, acordei ansiosa e sem vontade de cozinhar, né? Desânimo. Então, eu olhando em pouco tempo, né? Porque você vai treinando, e isso vai sendo mais comum para você. Você vai percebendo, né? As questões de como ela come. Então, por exemplo, aqui, o que comeu, com quem comeu, onde comeu, né? Como ela mora sozinha, geralmente ela vai estar sozinha. Mas aí você pode perceber, ó, na mesinha do sofá, na frente do computador, na frente do computador. Então, ou seja, a gente pode perceber que existe aí, né, realmente, aí, acordei ansiosa, com fome, preocupada, peito doendo, né, com sono. Então, tem aí, né, várias percepções. Não, por exemplo, eu acho que teve um dia aqui, eu acho que foi o dia... vai ter um dia aí que ela acabou não comendo só uma vez. Então, assim, vocês podem perceber que é isso que a gente vai conversando com a pessoa, porque às vezes focar primeiro nessas questões é muito mais importante de focar no que essa pessoa está comendo. Porque mesmo que eu diga para ela que é importante ela comer isso, 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 se ela estiver ansiosa, ela não vai ligar essa informação. Então, é muito importante, às vezes, dependendo da pessoa, trabalhar um comer emocional primeiro, e depois adaptações alimentares ou conversar sobre comida e vice-versa, depende muito do paciente. Então, aí tem aí também, ó, como pode perceber, né, sempre desânimo, ansiedade, então isso está muito frequente e mesmo estando muito frequente, a paciente, ela não percebe. Então, como vocês podem ver, tem aí, ó, dia 12, ela só comeu uma vez, o dia inteiro. E estava com muita fome, preguiça, dor do peito. Então, isso são questões que vão sendo verificadas no atendimento. Né? Que, às vezes, a pessoa ela não tem percepção dessa fome, porque passa o dia inteiro trabalhando. Né? Então, a fome, ela chega, mas a pessoa não ouve. Então, realmente, trabalhar com abordagem não prescritiva, de fato, faz você trabalhar com o que não é esperado. Então, se a gente gosta, né, de trabalhar de um jeitinho, assim, premeditado, organizado, dificilmente eu vou dar certo com uma abordagem prescritiva, porque, como eu disse, nunca, dependendo da situação, nunca sai como a gente está esperando. Então, aí, né, só para vocês perceberem também de novo, né, dia 15 aí também, como vocês podem perceber, ela só comeu uma banana e maçã assada com mel, açúcar, canela no sofá. Essa foi a única refeição do dia dela. Então, é muito importante, de verdade, a gente observar o diário, conversar com o paciente sobre essas coisas, e a partir do momento a gente vai trabalhando, né? Então, enquanto essa paciente ela foi melhorando isso, a gente vai começar a trabalhar também nas opções, né? E averiguar as questões e a conexão. Então, por exemplo, quando ela está ansiosa, está cansada, ela acaba tendo preguiça para cozinhar, e se não tiver nada pronto, automaticamente ela vai comer o que está disponível, e sempre o que está disponível na casa dela eram coisas que não batiam. E tem a última, né, que é a simulação, que Camila é uma mulher de 20 anos, estudante de psicologia, resolveu procurar um nutricionista porque estava sem apetite e não vem conseguindo comer regularmente há alguns meses. Sempre foi gorda na infância e na adolescência, já realizou muitas dietas restritivas e vem sendo acompanhada durante 5 meses. Relata que por muito tempo está vivendo com episódios de compulsão alimentar, tem problemas com sua imagem corporal, é acompanhada por um psicólogo e um psiquiatra há 8 meses. O que a mesma relata ser um recorde, pois tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. O seu principal objetivo
é a comida, que ela não seja mais um motivo de que cause sofrimento e que as refeições sejam mais prazerosas. Possui esteatose hepática grau 2 e também vem sendo acompanhada por um endocrinologista. Então, essa paciente aí, ela está uma questão que ela já vem, como vocês podem perceber, ela trabalha comigo há um tempo, só que a gente ainda está para fechar um diagnóstico de transtornos alimentares. Então, a gente ainda está numa linha, né, de um comer transtornado, quase indo para o transtorno alimentar. Então, a gente está tentando trabalhar essas compulsões, né, que ela vem relatando. Então, eu começo. Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem com você? Está pronta para começar? Olá, Vanessa. Estou tudo bem? Podemos sim. Bacana. Eu percebi aí, nesse dia, que essa paciente, ela estava com uma voz muito tristonha, né? Então, é uma coisa que você também vai percebendo quando você escuta mais e observa mais o paciente, né? E aí eu já fui direto, né? Como eu já a conheço. Tem algo que você queira compartilhar comigo? Ela já foi dizendo. Todos os dias eu estou comendo muito e simplesmente eu não parei, mesmo sabendo que eu não precisava mais. Comi 3 barras de laca logo quando acordei, tapioca, depois almocei arroz, purê, almôndega, depois pão com suco de laranja e uns biscoitos aleatórios que tinham na mesa. Então a gente está percebendo aí que realmente uma compulsão, né? Que é um grande volume de alimento em um curto período de tempo, porque nesse dia ela tinha acordado muito tarde, com as 10 horas da manhã, almoçou de meio-dia, então ela foi comendo isso em grande volume, né? Sem perceber. E aí a gente vai e reflete também para essa pessoa, né? E o que passou na sua cabeça depois que você comeu? Fazer o que eu fazia naquela época, né, no histórico de dietas dela. Já que comer demais faz mal à saúde e comer menos também, eu prefiro ficar mal por comer menos, já que não consigo atingir um equilíbrio. Então percebam aí que essa pessoa ela tem uma distorção do que seria um comer tranquilo, um comer normal, a chegar a um ponto dela preferir sofrer da forma que ela sofria antes, restringindo e vivendo comendo menos e não está saudável do que comer muito. E não focar no porquê que ela está comendo muito. E aí eu perguntei para ela, né, o que seria equilíbrio para você? Poder comer o que eu quiser, na hora que eu quiser, respeitando os limites do meu corpo. Porque nesse momento eu não respeito os limites dele. Então, ou seja, ela está percebendo aí que ela está excedendo o próprio limite. E aí eu fui e quis reforçar para ela que essa situação do restritivo não ia ajudá-la, né? Então, e comer de forma restritiva faz você respeitar esses limites, porque eu queria trazer para a consciência dela, né, que ela precisava tirar essa mentalidade também de restrição, porque senão ela não ia conseguir mudar, né? Ela tinha que perceber que isso era algo que era muito pior do que o cenário que ela estava hoje. Aí ela foi e disse, né? Também não. Ela sabia disso, que não poderia. Então, podemos perceber que ambos os caminhos, né? Eu fiz um resumo aí, né? Exagerar e restringir te fazem ficar mais longe do seu equilíbrio e para a sua saúde. Faz sentido? Então, isso também é algo que a gente usa muito na abordagem, né? Para que a pessoa pare e pense no que eu falei e ela reflita para saber se faz sentido, né? Se tem alguma junção do que eu estou dizendo para ela, né? Porque se ela estava querendo comer de uma forma que a comida não gerasse sofrimento e culpa, né? Exagerar ou restringir todos os dois seriam algo muito ruim, né? Dela alcançar. Então, ela falou, sim, realmente comer nessas duas formas não me fazem mudar de hábitos, de atitudes e de crenças. Então, se ela não tivesse respondido para mim, se eu dissesse assim, sim, realmente comer nessas duas opções não me fazem mudar de hábitos, né? Então, eu já estava pronta, esperando, se ela não me respondesse a essas questões de hábitos, atitudes e crenças, eu não responderia nessa forma aqui, né, no final. Que bom que você está percebendo que ambos não seriam o melhor caminho. E em relação aos seus hábitos e atitudes de hoje, o que eles te levam a fazer? Né? Eu perguntei a ela, né? O que seria esses hábitos?
Se ela dissesse para mim que só comer dessas duas formas não faziam bem, eu ia perguntar o que ela estava fazendo que não fazia bem, né? Mas já que ela falou, eu só questionei. Então, ela já foi falando, comer exagerado, compensar com exercício, fazendo detox e, por não me sentir capaz, comer mais ainda. Então, eu já estava fazendo com que ela reforçasse, né, os pensamentos de atitudes disfuncionais que ela sabe que é importante não manter. E aí eu falei, certo, o que mais? Porque eu sabia que tinha algo muito mais profundo também, não só da questão da alimentação. E aí ela falou, né? Fazer tudo isso escondido, por medo do que vão falar ou achar, porque ninguém vai acreditar que sou capaz de manter uma boa alimentação. Então, gente, é esse nível de atendimento que a gente lida, né? Então, realmente é algo muito mais pesado, né? Uma demanda muito mais profunda, de verdade. Então, as questões de como você acredita e como as pessoas vão lhe olhar, de como você se alimenta, né? Então, ela traz isso para mim também como nutricionista, que a gente também chama de transferência, né? Porque ela me vê uma figura de uma pessoa que ela tem que dar exemplo, ou eu tenho que estar orgulhosa dela, né? E isso também é um dos comportamentos que nós nutricionistas fazemos muito de forma tradicional, né? Essa questão do hashtag orgulho da Nutri. Então, isso pode também descaracterizar, né, com o tratamento e fazer a pessoa achar que ela tem que fazer por mim como profissional e não por ela. E aí eu joguei uma reflexão para ela. E o que Camila poderia fazer para acreditar mais em si mesma e se preocupar menos com o medo do que os outros irão acreditar? Né? Então ela falou, prestar mais atenção em mim e o que eu venho e como eu venho me tratando. Observar mais as refeições, pois eu estou comendo sem pensar, sem prazer e no impulso. Parar também de planejar restrições, que isso também é algo, né, do comer transtornado. Né? Que quando a gente vive numa restrição muito grande, a gente tem essa necessidade aí de planejar mais e mais restrições, detox, jejum, né, e várias outras coisas para compensar aí, né, os exageros alimentares. Então, eu quis trazer essa reflexão para ela parar para perceber que não é as outras pessoas que ela tem que agradar, né? E sim o que ela pode fazer por ela mesma. Então, eu fui resumir, né? E disse, ótimo. Então, vamos conversar de forma mais aprofundada sobre o contexto desse dia, né? Para a gente conversar mais e entender o que seria, né? Sobre esse momento em si, quais foram, o que ela estava pensando, como foi o processo do acordar até o momento de comer as 3 lacas e toda essa sucessão aí da comida. Então, realmente é algo muito interessante da gente trazer como consideração dentro disso tudo que eu trouxe para vocês, dessa visão desse atendimento, né, que a ciência da nutrição ela não é uma regra absoluta. Então, por mais que a gente entenda tudo, vocês podem perceber que existem muitas outras coisas que a gente precisa aprofundar em relação a comer e na forma tradicional a gente não consegue. A questão do nutricionismo, né, de esse foco do nutriente, subestima o que a gente pensa sobre a comida, como a gente sente quando a gente come, como a gente entende esse relacionamento com o corpo e a comida, né, da gente achar que por eu me sentir inadequada com o meu corpo, eu tenho que adequar a forma que eu como se isso fosse possível para eu alcançar esse corpo, né, como a gente conversou. Então, quanto mais a pessoa foca no número, mais isso interfere no processo de escutar o corpo, né? Como essa questão de, tipo, ela é essa obsessão pelo peso que essa paciente anterior, né, a última, tem, vai fazendo essas restrições e, ao mesmo tempo, faz ela ter essa compulsão, mas aí faz com que o corpo dela sofra, ela sofra, né, todo esse contexto. Então, antes de promover saúde e bem-estar do paciente, é preciso não causar danos. Então, é muito importante a gente entender que mesmo na abordagem tradicional, a gente tem que começar a perceber a forma como a gente vem tratando e como a gente fala o paciente, né, essa promoção de saúde.
e, como eu disse a vocês, focar em comportamentos positivos de saúde, independente do peso. Então, só em a pessoa parar de restringir, a pessoa parar de ter essas compulsões, já é um comportamento positivo, né? Então, são essas questões que eu queria trazer para vocês hoje. Falei demais, mas é impossível, né, falar nessa questão sem englobar tudo isso. Então, por isso que eu digo a vocês que, de fato, eu sou outra pessoa depois que eu atendo de forma prescritiva, dessa forma prescritiva para não prescritiva, porque você realmente vai entendendo as questões do comer. E essa bolha que hoje a gente atende, né, do só nutriente, só carboidrato, percentual de gordura, massa magra, ou foco no que precisa comer, no que não comer, em todas essas coisas que eu falei, né, não está fazendo a gente promover saúde das pessoas. E por isso que o número de sobrepeso e obesidade no país só aumenta, né? Então a gente tem que começar a se questionar como a gente está fazendo essa conduta, como a gente está guiando esse paciente. E gostaria muito de terminar, né, a frase com o filósofo Heráclito, que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas. E o próprio ser, ele já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Então, realmente, cada consulta é como se eu mudasse e me aprimorasse como profissional, assim como o meu paciente, né? Então, a cada consulta, a gente muda, né? A gente não é mais o mesmo, a gente absorve mais um conteúdo, né? Uma experiência de vida, e eu acho que é isso que hoje meu atendimento ele engloba, né? Mais foco na pessoa, mais foco na vida dela do que na forma dela comer. Então, trabalhar nesse cenário automático que a gente já está confortável, nem sempre vai fazer o nosso paciente progredir. É isso que eu queria deixar como mensagem final, porque terão pessoas que você vai precisar guiar de outra forma, de um outro jeito, de um outro caminho, para que ela mude, né, de fato, esse comportamento. Então, a abordagem não prescritiva realmente é uma aventura que nem todo mundo quer embarcar, lidar com essas questões assim mais profundas, né, do paciente, mas é uma abordagem que amplia de verdade, né, sua visão como profissional, também te possibilita alcançar níveis mais altos de conhecimento, de habilidades, né, de tratar esse paciente. Então, a gente linka o que a gente já conhecemos, o que já saímos formados, né, para passar esse conhecimento de uma forma muito melhor, muito mais positiva para quem não conhece nada sobre isso, né? Que geralmente, por mais que o paciente saiba o que não pode comer carboidrato, alguns pacientes não sabem o que é carboidrato, né? Então, realmente é uma forma muito mais humana de atender, de verdade. Então, gente, eu queria muito agradecer de vocês estarem aqui até o final, ouvindo tudo isso. Aqui está aqui meu contato de e-mail, meu site, meu Instagram, para vocês entenderem como seria a minha forma de trabalho. Que também, mesmo que eu trabalhe com abordagem prescritiva, né, existem perfis de nutricionistas e eu trouxe aqui um pouco só da minha vivência como profissional. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. E até uma próxima.